Amados, quem aqui, seja sincero, mas quem aqui já passou uma parte da sua vida defendendo algo que acreditava ser certo? Quem aqui? Eu acredito, já aconteceu isso comigo, que você já passou parte da sua vida acreditando em algo, pensando ser certo, mas depois você descobriu que não é bem assim. Eu acredito que você tenha já passado por essa experiência. E é sobre essa experiência que eu quero meditar com você hoje. E nada melhor do que o nosso irmão apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ler 4 versículos com os irmãos. Os versículos de número 8 e 9. E os versículos 17 e 18. Que diz assim: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Versículos 17, 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amados, nós temos aqui o exemplo de um homem que passou grande parte da sua vida defendendo algo, acreditando ser esse algo o certo. Nós temos aqui um homem chamado Paulo, e nós vemos na Bíblia, uma hora antes da conversão, sendo chamado Saulo, depois Paulo. Não é porque o seu nome mudou. Um nome é hebraico e o outro nome é grego. Então, para que a gente não fique toda hora falando Saulo, Paulo, eu vou sempre falar Paulo. Amém? Amém. Para ficar fácil a compreensão. Nós estamos falando de um homem que, antes de conhecer a Cristo, antes da sua conversão, ele era um homem que desde a sua mocidade, ele seguia desde o princípio, dentro da nação dele, ele era conhecido por todos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o apóstolo Paulo ele vai contar parte da sua história. Nos versículos 4 e 5, ele vai dizer que ele era conhecido por todos dentro da nação dele. Porque desde moço, ele cresceu aprendendo. Quando nós olhamos
Em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos da Galácia: vocês já ouviram a respeito de mim, como que era a minha conduta no judaísmo. E se você quer ter uma noção de como Paulo era excepcional, no versículo 14 de Gálatas 1, Paulo vai dizer que ele, dentro da nação dele, excedia no judaísmo, sendo melhor do que os outros da mesma idade dele. Então entenda uma coisa: Paulo não era qualquer homem. Imagina hoje aqui as crianças que nós temos crescendo no Evangelho. Imagina essas crianças se destacando no conhecimento, se destacando naquilo que está aprendendo. E não só se destacando, mas sendo conhecido por todos. Pelo texto de Atos 26 e Gálatas 1, nós vemos que Paulo era um homem extremamente conhecido. E a sua fama era justamente porque ele era extremamente zeloso das tradições. Ele era extremamente conservador dentro do judaísmo. Essa era a vida de Paulo. Esse era Paulo. Um homem que podemos dizer, dentro do judaísmo, extremamente respeitado e temido. Um homem sábio. Um homem popular. Mas isso não era o suficiente. Porque um dia Paulo teve um verdadeiro encontro com Cristo. E agora, Paulo vai dizer em Atos capítulo 26, quando ele está contando para o rei Agripa a sua história, ele vai dizer que estava a caminho de Damasco e era apoiado pelos principais dos sacerdotes para perseguir a igreja. E agora aquele homem extremamente popular, extremamente rigoroso, extremamente zeloso com as leis judaicas, está indo para Damasco. Mas Paulo vai dizer em Atos 26 que ao meio-dia ele viu no caminho uma luz. Mas não era qualquer luz, amados. Era uma luz que o versículo 13 de Atos 26 vai dizer que excedia o esplendor do sol. Essa luz que ele vê no caminho não era qualquer luz, mas era uma luz que excedia o esplendor do sol. Eu não sei se você está entendendo, mas você consegue olhar para o sol? Você não consegue. A Bíblia está dizendo que Paulo viu uma luz que excedia o esplendor do sol. E ele não só viu essa luz, mas no versículo 13 diz que essa claridade envolveu ele e os que estavam com ele. Foi na beira do caminho, ou melhor, foi durante o caminho, ao meio-dia, uma luz que excendia o esplendor do sol envolveu a vida de Paulo e envolveu a vida dos que estavam com ele. E essa luz está envolvendo a sua vida aqui hoje, porque essa luz se chama Jesus Cristo. E se ele não está te envolvendo, ele quer te envolver aqui hoje.
Não importa em que altura do caminho você está. Hoje é o dia que eu digo pela fé que a luz que excede o brilho do sol vai envolver a sua vida aqui hoje. Amados, após ele ter esse encontro com Cristo, Paulo começou a ter uma revelação do Evangelho. Após essa experiência com Cristo, após Cristo se revelar a Paulo, Cristo também revela a ele o Evangelho. Porque em Gálatas capítulo 1, versículo 11, quando Paulo fala às igrejas da Galácia, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Agora, após a experiência, o encontro com Cristo, Paulo ele tem a revelação de Deus, a revelação do Senhor, revelando a ele o Evangelho. Agora olha que interessante, porque o texto vai dizer que após Paulo ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que Paulo vai fazer é orar. O texto que nós lemos diz que ele ficou sem enxergar por 3 dias. E durante 3 dias ele não comeu e nem bebeu. E agora, em Atos 9, versículo 11, quando o Senhor manda Ananias até Paulo, o Senhor diz para Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quando temos um encontro com Cristo, amados, é inevitável não querermos orar. Quando temos verdadeiramente um encontro com Cristo, é natural que dentro de nós aconteça algo que nos faça confessar tudo diante dele. E Paulo se encontrava orando. Nesse momento em que Paulo está orando, chega Ananias. Mas olha que interessante, porque quando Ananias ora, o texto que nós lemos vai dizer que as escamas caem dos olhos de Paulo. Só que Paulo agora, ele ainda vai buscar mais ao Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versículo 17, Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia que quando ele voltou a enxergar, ele não retornou para Jerusalém para ver os demais apóstolos, mas ele foi para a Arábia. E depois voltou para Damasco. Agora, esse período da Arábia, não sabemos quanto tempo ele tem ficado lá. Mas entendemos que foi talvez nesse momento, nesse exato momento, quando o Senhor o faz enxergar aquilo que estava em oculto. É talvez nesse momento em que Paulo está na Arábia, é que o Senhor trata com ele a revelação do Evangelho. E agora, quando ele volta da Arábia para Damasco, ele começa a pregar esse Evangelho, aonde assusta muitos. Mas o ponto que eu quero chegar, meus irmãos, é que agora ele passa a enxergar que a salvação está em Cristo Jesus. Amém. Paulo agora passa a enxergar que a salvação é só em Cristo Jesus. E não se esqueça de quem era Paulo. Um homem extremamente zeloso pelas tradições, pela lei. Só que agora Paulo enxerga que a salvação é só em Jesus Cristo.
A lei que ele cegamente tanto defendia, agora olha o que ele vai passar a dizer em Gálatas 2, 16 e 17. Ele vai dizer assim: olha, nós não somos justificados pela obra da lei. A lei não pode nos justificar. Ele vai dizer: nós somos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Essa lei que ele tanto defendia, essa lei que ele perseguiu a igreja de Cristo, essa lei que ele compactuou pela morte de cristãos, essa lei da qual ele jogou muitos cristãos na prisão, essa lei que fazia com que ele perseguia Cristo. Agora Paulo enxerga que essa lei não pode justificar ninguém, porque a salvação é só em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, falando que a lei não pode trazer a justificação, amados. E olha que interessante, no versículo 18, ele diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Agora olha que interessante, vou te contar uma coisa. A lei mosaica, ela é constituída por cerca de 613 leis. E essas leis, você pode vir ao longo da sua vida cumprindo. E você vai vir cumprindo essas leis. E vamos dizer que você passou a maior parte da sua vida cumprindo 90% da lei, das 613. Só que quando era para cumprir a 91%, você falhou. Aí olha o que a lei mosaica faz. Por você ter falhado em uma, você se torna maldito perante a lei. Tudo aquilo que você vinha cumprindo é desfeito, é desconsiderado. E você agora passa a ser maldito novamente aos olhos da lei. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Ou seja, amados, é impossível você ou a pessoa ser justificada pela lei. Porque se você não conseguir cumprir 613 o tempo inteiro da sua vida, você é visto como maldito pela lei. Era essa lei de que Paulo defendia. Só que isso se torna algo impossível para o ser humano. Porque é impossível cumprir as 613 leis. As 613 leis. É impossível permanecer nas 613. Logo, todo mundo falha. Logo, todo mundo quebra. Todo mundo se torna, aos olhos da lei, maldito. Só que agora, amados, Paulo, ele enxerga, após aquela luz que o envolveu, após a revelação de Cristo Jesus na vida dele, Paulo enxerga que a lei está apontando para um que pode justificar. Paulo enxerga que a lei não vai trazer a salvação, que a lei não vai trazer a justificação, mas a lei está apontando para um que pode, para um que vai fazer, para um que já fez, e para um que está querendo que você entenda isso e se envolva com a luz dele. Paulo agora enxerga que a lei está apontando para Cristo Jesus.
Porque é impossível alguém se justificar. Porque é impossível. Mas em toda a lei, ela aponta para a cruz, dizendo, olha, aos olhos dos homens, é impossível você alcançar a justificação. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por amor de todos. Aleluia. E todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Amados, uma coisa é interessante para nós, porque você e eu hoje somos privilegiados. Você e eu hoje somos privilegiados. Porque no tempo de Paulo, a lei só apontava o erro. No tempo de Paulo, a lei só apontava o pecado. No tempo de Paulo, a lei só dizia, você é maldito. Você precisa morrer. Mas não dava a solução para o seu problema. Hoje nós temos em nossas mãos a Escritura, a Santa Escritura, que aponta o seu pecado, que aponta o seu erro, mas também te revela a solução para ele. Mas também te garante que há salvação para você. Porque te revela que houve um que morreu na cruz do Calvário pela tua vida, e por isso você é justificado. Nós somos mais privilegiados. Porque quando olhamos para a Escritura hoje, ela aponta o nosso pecado, mas ela diz, já foi perdoado. Entrega a sua vida a Cristo, porque já foi justificado. Acredita nele, confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor. A Escritura hoje vai dizer, você precisa de Cristo, mas ela também vai dizer, ele já morreu por você, é só você aceitar. Nós somos privilegiados, amados. E agora por isso que Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia no capítulo 2, no versículo 19 e 20, Paulo agora ele vai dizer, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viverem para Deus. Aí o versículo 20 é aquele versículo que mexe com todos nós. Porque ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Aleluia. Por isso agora Paulo está convicto de quem ele é. Agora Paulo está convicto de quem ele serve. Agora Paulo enxerga que aquilo que ele defendia era algo equivocado, porque agora ele enxerga para onde tudo aquilo apontava. Jesus Cristo. E ele fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora olha que interessante, amado. Aquele que era perseguido, aquele que era perseguidor, aquele que castigava, aquele que maltratava, por causa de Cristo, porque odiava a igreja, porque achava que a igreja era isso, que a igreja era aquilo. Agora esse homem, após ter toda essa transformação e declarar que não vive mais ele, mas Cristo vive nele, agora esse homem, em Atos 26, versículos 28 e 29, ele está diante do rei Agripa. E diante do rei Agripa, ele está contando toda essa história. Até que um se levanta e fala assim, Paulo, você está ficando louco de tanta letra. Você está ficando maluco, Paulo. Você é muito estudado. Isso está enchendo a sua cabeça. Tu está delirando.
E aí Paulo continua falando. E agora o rei Agripa vira para Paulo no versículo 28 e diz assim: Paulo, tu está querendo me persuadir para que eu também seja cristão. Tu está querendo me convencer para que eu também seja cristão. Aí olha só a mudança na vida de um homem que perseguia a igreja de Cristo. E agora Cristo vive nele. Porque agora ele vai falar para o rei Agripa: provera a Deus, ou com pouco ou por muito, não somente tu, rei, mas a todos quanto hoje estão me ouvindo, se torne como eu sou. Aleluia! Glória a Deus. Aquele que perseguia a igreja de Cristo, agora está diante do rei se defendendo e falando assim: eu não quero só te convencer não, rei, mas a todo mundo que está escutando, porque eu sei o quanto tempo andei enganado, porque eu sei o quanto tempo eu defendi o que achei que era certo, mas agora Cristo abriu os meus olhos e eu posso ver a verdadeira verdade. Glória a Deus! Então Paulo está agora com uma vida totalmente transformada, amado. E diante disso, amado, a mensagem que eu quero deixar para a sua vida hoje é essa: que em nome de Jesus, é hoje que essas escamas vão cair dos seus olhos. Aleluia. Aleluia! Em nome de Jesus, essas escamas vão cair dos seus olhos. Glória a Deus! Paulo só passou a enxergar a Cristo dentro daquilo que ele já sabia, quando de fato Cristo se revelou a ele e as escamas caíram de seus olhos. Paulo passou a enxergar o mundo de forma diferente quando verdadeiramente teve um encontro com Cristo. E aí você pode me dizer: pastor, mas eu já sou cristão. Paulo já era conhecedor da lei, amor. Você já é cristão, mas Paulo já era conhecedor da lei. Mas faltava algo a mais para que ele pudesse enxergar o que realmente era verdadeiro. Vou te dizer uma coisa, amor. Às vezes você se encaixa nisso. Você vem à igreja toda semana. Você frequenta a escola bíblica dominical. Você está no culto de doutrina. Mas ainda tem escamas nos seus olhos. Mas ainda há algo que te impede de enxergar. Eu quero te lembrar uma coisa, amado. Deus não te chamou só para ser um frequentador de culto, não, mas um pregador da palavra. Deus não te chamou só para ficar sentado aqui ouvindo o culto, não, mas para ser pescadores de almas. Glória a Deus! Deus te chamou para que você seja uma ferramenta nas mãos dele. Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia no capítulo 1, no versículo 15 e 16, que o Senhor já tinha chamado ele, separado ele, dentro do ventre da mãe dele, para que fosse um pregador do Evangelho. E amados, eu creio que se você está aqui hoje, foi porque Deus te chamou. Aleluia. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te escolheu. É verdade. Se você está aqui de pé hoje, é porque o Senhor tem sido contigo, amado. Então olha só, chega dessa vida legalista em nome de Jesus, amado. Chega de ficar dando justificativa, dizendo que o que você já faz, está tudo bem. Não, o Senhor não te chamou para isso, amado. É hoje, em nome de Jesus, que essas escamas vão cair dos seus olhos. E a partir de agora você vai enxergar a verdadeira vontade de Deus para com a sua vida. Até aqui você veio assim, cumpridor de culto, cumpridor de regras. Mas eu creio que a partir de hoje você vai sair daqui falando como Paulo: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Em nome de Jesus, amado.
Essas escamas precisam cair. Essas escamas precisam cair. E eu creio, pela fé, que hoje pode ser o dia que essa luz que envolveu a vida de Paulo durante o caminho a Damasco possa envolver a sua vida aqui hoje e retirar essas escamas dos seus olhos e essa vida pacata que você tem vivido até aqui, o Senhor te revelar qual é a verdadeira e boa vontade dele para contigo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, amado. É uma palavra curta, é uma palavra rápida, mas com o objetivo de que as escamas caem dos seus olhos. Para de ficar pensando que o que você tem feito já é o suficiente. Para de ficar pensando de que o que você está fazendo já está bom. Porque assim pensava Paulo, assim defendia Paulo. Mas no nome de Jesus, essas escamas hoje vão cair. Aleluia, eu creio. E você vai poder enxergar o que Deus tem preparado para a sua vida. Você vai enxergar o que verdadeiramente Deus quer para a sua vida. Aleluia. Deus não te chamou para ficar da forma como você está, não, amado. Deus não te chamou para ser como você é hoje, não. Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para algo muito mais profundo. Deus te chamou para uma experiência ainda maior para com Ele. Para de ficar se escondendo. Para de ficar fazendo o corpo mole. Porque quando você menos esperar, Cristo vai se revelar para você. Aleluia. Você vai ter uma experiência extraordinária. Eu creio, para Senhor. com Deus. Aleluia. E essa experiência vai alavancar a sua vida para com Deus. Em nome do Senhor Jesus. E você vai entender que o que você tem feito até aqui não é exatamente o que Deus tem para você. Porque Deus te chamou para ser pregadora. Aleluia. Deus te chamou para ser pescadores de homens. Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para um projeto muito maior. Em nome de Jesus, amado, que essas escamas caiam dos seus olhos hoje e o Espírito Santo venha te encher assim como encheu a vida de Paulo. Porque a palavra diz que quando as escamas caíram dos olhos dele, o Espírito o encheu. E eu não sei como você está aqui hoje, mas eu sei que você pode sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu sei que você pode sair daqui hoje diferente da forma como você entrou. Lembra quando começamos o culto? Nós dissemos, se você entrou triste, você vai sair alegre. Se você entrou vazio, você vai sair cheio. Se você entrou oprimido, você vai sair liberto. Em nome de Jesus, amado. Porque a presença de Deus é real neste lugar. Ele quer envolver a sua vida. Ele quer envolver o seu ser. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. No nome de Jesus, nós estamos aqui na sua casa. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que as escamas caiam dos olhos da tua igreja. Limpa os olhos da sua igreja, Senhor. A todos que aqui estão, Senhor, assim como Cristo se revelou a Paulo a caminho de Damasco, com um resplendor, com uma luz que excedia o brilho do sol e envolveu a vida dele, que esse esplendor, essa luz, possa hoje envolver a sua igreja, possa hoje envolver essas almas, possa hoje envolver essas vidas, e o seu nome ser glorificado, porque aqui dentro tem pessoas que são
ferramentas. Tem aqui dentro pessoas que Deus quer usar como ferramenta, como instrumento. Existe alguém na sua casa que precisa ouvir a palavra através da tua vida. Existe alguém no seu trabalho que precisa conhecer a Cristo através da sua vida. E é hoje que essas escamas caem dos seus olhos. É hoje que essas escamas cairão dos seus olhos. E você será cheio do Espírito Santo. Você será cheio do Espírito Santo. Aleluia. Abra seu coração, amado, e diga: eis-me aqui, Senhor. Abra seu coração e diga: eis-me aqui, Senhor. Porque o Espírito Santo está nessa casa. Ele quer encher a sua vida. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, renove, Senhor, as forças da tua igreja. Renova, Senhor, a força dos teus servos, ó Pai. Ó Deus, nós não podemos nada. A tua palavra diz, Senhor, que o nosso coração ele é enganoso. A tua palavra diz, Senhor, que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim é a perdição. Ah, Senhor, mas quando o teu Espírito nos conduz, Senhor, quando o teu Espírito nos guia, Senhor, quando o teu Espírito nos faz caminhar segundo a tua vontade, ó Pai, as nossas decisões não são nossas, mas é a sua vontade sobre a nossa vida. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço pela vida da tua igreja. Estamos chegando ao final desse culto, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, ó Pai, não deixe a tua igreja sair daqui, ó Pai, da forma como entrou. Mas que o teu Espírito fique à vontade em nosso meio nesse momento, para renovar, Senhor, para batizar com o Espírito Santo, para libertar, Senhor. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a sua igreja, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, estamos aqui, somos dependentes de Ti, ó Pai. E precisamos da Sua presença. No nome de Jesus, ó Pai. Glória, glória. Cante assim.
nossa igreja. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Deus, aleluia! Receba a presença de Deus. Testifique da vontade de Deus. Em nome de Jesus, amado. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, que você possa sair daqui hoje renovado. Que você possa sair daqui hoje cheio. Que você possa sair daqui hoje com os seus olhos descobertos, enxergando qual é a perfeita e boa vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar rapidamente, em poucos minutos. Nós vamos caminhando assim para o término do nosso culto. E mais uma vez eu digo, amados, que você saia daqui hoje renovado. E se ainda existe alguma insegurança, apresente ela a Deus. Diga: Senhor, eu quero fazer, mas não sei. Senhor, eu preciso fazer, mas eu tenho medo. E pode ter certeza que Ele vai te revelar. Porque Ele revelou a Paulo, amado. Ele mostrou para Paulo como que era para ser. E assim Paulo seguiu todo o resto da sua vida falando do Senhor Jesus Cristo, porque fora dele não há salvação. Amém? Amados, assim a gente chega no término do nosso culto. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram hoje, que estão aqui. Que você possa sair daqui, como já disse, renovado, cheio. Que você possa sair daqui fortalecido. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu trabalho, os seus estudos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus projetos. Não se esqueça, coloque tudo na mão de Deus. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós aprendemos que precisamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Devemos não andar inquietos com coisa alguma, mas antes fazer diante de Deus, apresentar a Deus todas as nossas petições. Falar com Ele. Sabe um segredo? Não tem segredo. Esse é o segredo. Como que eu falo? Como que eu oro? É só você falar. O seu coração está dizendo o quê? É isso que você fala para Deus. O que está te afligindo? Fala para Deus. O que você está sentindo? Fala para Deus. O problema é que muitas das vezes a pessoa tem dificuldade de falar para Deus. Mas não é um jogo complicado, cheio de regras. É simplesmente falar com Deus.
Então, amados, o Senhor está pronto para te capacitar. Porque o Senhor já disponibilizou as ferramentas necessárias que vêm através do Espírito Santo. Aleluia. E basta você querer, basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Então, amados, que Deus te abençoe. Nós temos aqui os planos da